O Alerj Debate está de volta falando sobre casos de morte súbita. Dr. João de Deus, eu queria saber do senhor em relação às crianças. Esses casos acontecem também entre as crianças? Existe uma faixa etária que é mais atingida? Como é que isso ocorre? Isso é muito importante. Existe o que nós chamamos morte súbita no leito. É a criança que está dormindo, quando a mãe chega, ela está morta. Essa morte súbita no leito, até hoje não se sabe a causa desta doença, mas nós podemos fazer a profilaxia da morte súbita. Nós sabemos que no Canadá ocorre 2 mortes súbitas em criança a cada 2 semanas. E nos Estados Unidos ocorre cerca de 2.500 mortes súbitas a 5.000 mortes a cada ano. Um dos fatores predisponentes é o frio, porque as mães agasalham muito a criança e ela fica com incapacidade de respirar. Isso como profilaxia. Sabemos também que as mães adolescentes, ela tem uma tendência a ter filho que vai ter morte súbita. E o cigarro da mãe que fuma também é a causa predisponente da morte súbita na criança. E o que nós temos que fazer para evitar essa morte súbita é amamentar a criança, que é causa que protege contra a morte súbita, é colocar a criança de costas no leito e não colocar excesso de roupas para agasalhar a criança, porque se sabe que durante o frio essa morte súbita é mais frequente. E a mãe tentando proteger, né, deputado? Muitas vezes exagera, acha que bebezinho sente frio demais e bota roupa demais na criança, acaba prejudicando. Exatamente. A morte súbita, na verdade, claro, todos nós procuramos entender, buscar razões para o óbito, né, para a morte, que é inexorável. Mas no caso da morte súbita, doutor João, o que a gente vê é as pessoas tentando arranjar, poxa, como é que aconteceu? Enfim, a morte súbita, ela vem carregada da gente que fica de perguntas, questionamentos. Poxa, mas estava tão bem, aparentava... Eu mesmo tive um amigo que morreu assim, jogando bola, do nada caiu, enfim, também teve um ataque cardíaco fulminante. Doutor João, é uma morte traumática para quem fica, você não concorda? É uma morte traumática e o importante é tratar o paciente dentro dos primeiros 5 minutos e também fazer principalmente a profilaxia dessas mortes súbitas. Então, os pacientes que têm coronariopatia, ele deve se tratar, seguir rigorosamente ao seu médico para fazer a dieta, fazer a profilaxia, exercício e tratar o diabetes, a hipertensão arterial e, sobretudo, não fumar. Ele pode ter uma morte súbita porque desenvolve uma coronariopatia, ele tem um infarto e vai morrer em consequência do uso do cigarro, que agravou a doença coronariana dele. Mas esses fatores são fatores que podem aumentar os riscos. O caso da diabetes, do uso do cigarro, tudo isso pode aumentar o risco da pessoa ter uma morte súbita. Exatamente. E as pessoas que têm essas doenças arritmogênicas, tem entre elas uma doença chamada doença de Brugada, que o indivíduo não tem nada, chega aos 30 e 32 anos, e em belo dia ele tem uma morte súbita. Se fosse examinar a história desse paciente, ia verificar que ele tinha alguns parentes que já apresentaram a morte súbita, e ele podia evitar essa morte súbita colocando um desfibrilador implantável nesse paciente. E, doutor João, em relação ao uso de drogas e medicamentos, esse consumo também pode aumentar os riscos da pessoa ter algum mal? Sem dúvida, o uso de droga é um dos fatores desencadeantes da morte súbita. Uma overdose, geralmente o paciente morre subitamente, como morreu recentemente aquele ator, porque o paciente usa a droga, ele pode produzir uma taquicardia intensa como a cocaína no coração e fazer uma taquicardia ventricular em morte súbita, ou ele pode parar de respirar. Então, a droga é como ele não deixa que o paciente respire, porque o paciente perde a consciência e em seguida, com a perda da consciência, ele não respira e ele vai fazer parada cardíaca, como aconteceu recentemente com Michael Jackson, que foi dado um remédio que é usado na sala de anestesia. Certo. Doutor João, o dia a dia nosso em cidade grande é sempre muito atribulado, a gente tem a questão do estresse. É um fator também que pode desencadear problemas cardíacos?
Sem dúvida, está provado um estudo feito nos Estados Unidos, da cidade de Framingham, se verificou que as pessoas estressadas, tipo A, aquelas pessoas que estão sempre preocupadas com o horário, com o tempo, e que fuma naturalmente também, aí vai desencadear uma doença, que é a coronariopatia, que é cerca de 80% das mortes súbitas são produzidas por doença coronariana, e então ter a morte súbita. Fica claro que a gente precisa ter uma política contundente de prevenção, de esclarecimento, que a gente possa treinar as pessoas para agirem com rapidez. Não precisa ser médico, isso ficou bem claro aqui, precisa ter o conhecimento básico para poder, nesses 5 minutos, dar um atendimento. Eu acho que é uma mobilização solidária que a gente precisa estimular na população, claro, partindo de política pública séria, voltada, e que a gente possa cobrar também desses centros, shopping center, casas de espetáculo, enfim, igrejas, que possam ter os desfibriladores, que hoje já não é um custo assim tão importante assim. Então é preciso que a gente tenha política importante para que a gente possa salvar essas vidas. E políticas não só para salvar depois que o problema já está acontecendo, né, deputado? Políticas também para esclarecer sobre todas essas causas prováveis e que são agravantes, para que a população tenha consciência de que alguns hábitos não são saudáveis e que podem gerar um problema que às vezes é irreversível. É verdade, é verdade. A gente precisa estimular isso e é preciso a informação. Eu acho que na área da saúde, no caso aqui do programa de hoje, da morte súbita, é muito importante que a gente possa ter uma massificação das informações para que a gente tenha qualidade de vida da nossa população. Bom, gente. Nós temos, posso dar um claro. Final, é que no Brasil, a cidade de Londrina já criou um comitê de suporte básico da vida através de uma lei, não sei se é constitucional fazer isso, mas pelo menos estimular as empresas públicas e privadas no sentido de preparar pessoas que trabalham naquele ambiente em que tem bastante pessoas e que essas pessoas não médicas fiquem habilitadas a dar o suporte básico da vida, como aconteceu em Vancouver em 1986, num grande exposição comercial. Foram preparadas pessoas para fazer o suporte básico da vida e durante essa exposição aconteceram 6 paradas cardíacas, mortes súbitas, e esse pessoal não médicos entregaram para o socorro médico 5 pessoas já com o coração batendo. Isso aí é que é importante. Um projeto importante para ser implantado aqui no Rio de Janeiro também, né, deputado? É verdade. Bom, infelizmente nosso programa está acabando. Deputado João Pedro, obrigada pela presença. Doutor João de Deus, obrigada. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. Até a próxima!